Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu tô em cenário diferente, porque para gravar esse vídeo eu queria estar mais à vontade, então eu preferi estar aqui no meu quarto. Eu posso começar contando minha história por uma mulher que um dia disse pra minha mãe que ela teria um filho, que Deus daria um filho pra ela. Minha mãe falou, óbvio, quando eu tiver um marido, eu vou ter um filho. Mas mal ela sabia que ela não podia ter filho, que o útero dela era completamente infantil. Então foi aos 42 anos, quando ela teve um sonho, e nesse sonho ela tinha que passar por uma prova, que ela tinha que conseguir 7 legumes. Se ela conseguisse esses 7 legumes, na outra semana ela estaria grávida. Ela conseguiu, acordou e contou pro meu pai. Obviamente ele não acreditou, mas na outra semana ela estava grávida. Teve complicações na gravidez porque eu não desenvolvia, então foi complicado. Ela tomou remédio, tomou vitaminas e, óbvio, os médicos deram a opção de desistir da gravidez, mas minha mãe tinha muita fé para isso. Com 1 ano e 4 meses, quando eu tinha 1 ano e 4 meses, meu pai decidiu fazer um churrasco para comemorar, tirar foto, mandar para a família em Minas. Só que um dia antes minha mãe tinha tido um sonho, e nesse sonho tinha 2 de mim, uma no colo dela e uma no berço. Então o homem chegou e falou pra ela, escolhe uma, e se você escolher a errada, eu levo a sua verdadeira. Minha mãe se desesperou, clamou a Deus, e apareceu 2 anjos, que disseram que não podia interferir na resposta dela, mas que eles estavam ali para ajudar. Ela fechou os olhos e levou as mãos dela. E sem ela perceber, quando ela viu a mão dela, estava na menina do berço. Só que a menina que estava no colo dela mordeu a mão dela. E aí ela jogou a menina. Quando ela jogou a menina, ela se transformou num cachorro. E depois ela acordou. Só que ela achou que foi só um sonho. Só que no outro dia, quando ela foi trabalhar, meu pai estava tentando acender a churrasqueira. E só tinha uma faísquinha e 1 litro de álcool na mão dele que ele estava jogando e não mudava nada. Continuava ali sem acender. Eu estava aprendendo a andar, minha prima me soltou e eu saí andando e passei debaixo das pernas do meu pai. Quando eu passei debaixo das pernas dele, aquela faísca pulou dentro do litro de álcool e explodiu nas mãos dele. Só que o fogo veio todo pra mim, eu só consegui tampar os olhos e comecei a pegar fogo. Como minha mãe tinha mania de colocar muita roupa em mim, não pegou no meu corpo, mas o meu rosto estava em chamas. Meu pai me pegou no colo e me jogou dentro de um tanque com água. Aí só piorou, que pegou fogo em tudo. Meu cabelo, tudo. E aí ela chegou bem na hora, pegou um pano úmido e abafou no meu rosto. Aí só deu pra ver aquele tss. E aí quando tirou o pano, minha carne tava toda no pano. Minha boca grudou na chupeta. Meu olho não tinha mais cílios, sobrancelha, cabelo, nada. E minha mãe pensou que eu tava morta, porque eu não chorava. Ela só soube que eu tava viva quando eles entraram dentro do carro e eu comecei a chorar. Aí eu fui pra emergência, meu pai ficou me esperando lá de fora. E ele ouviu um comentário desagradável, que passou 2 médicos. Aí um olhou pro outro e falou, sabe aquela queimadinha que entrou agora? De hoje não passa. Meu pai, aquilo acabou com meu pai. Mas, como sempre, eles continuaram na fé. Minha mãe falou que eu mudei por completo. Minha cabeça, tudo aqui inchou. Os dedos da minha mãe, quando ela tocava no meu rosto, entrava, afundava no meu rosto. Tinha um buraco, esse buraco eu lembro porque eu tive até uns 10 anos, que entrava comida. E realmente, minha mãe tinha que enfiar o dedo pra tirar. Minha boca ficou tão pequena que não cabia no bico do peito da minha mãe. E minha mãe precisou passar por psicólogo porque ela não estava acreditando que aquilo aconteceu com a única filha dela. Eu também passei, mas ela precisou bem mais do que eu, porque eu era uma criança. E eu nunca me vi sem as marcas da queimadura. Então, pra mim, era como se eu já tivesse nascido daquele jeito. O que diferenciava era quando as crianças me viam e tinham medo de mim, quando os adultos riam e faziam piadas. Teve uma época que eu tive que usar uma máscara, onde só ficava por fora meus olhos, o nariz e a boca. As pessoas inventavam um apelido, me chamavam de máscara, o menino da máscara. E as crianças corriam, tinham medo, não sabiam o que era. Mas mesmo assim, aquilo não me afetava.
tão gravemente. O médico disse que era pra mim ter morrido, porque era pra mim ter inalado aquela fumaça e morrer, ou pelo menos ficar cega. Mas como eu coloquei as mãos, só deixou essa mão nos ossos e essa daqui queimou aqui atrás. Mas ele falou que não era pra mim estar ali. Passou o tempo, eu continuei com o tratamento. E com 4 anos, como eu já contei aqui também no canal, meu pai me deu um remédio errado, que ele acordou meio atordoado, então ele me deu um remédio errado, e esse remédio contaminou todo o meu sangue. E mais uma vez fui pro hospital, fiquei internada gritando, porque eu via bicho, via monstros, via várias coisas que só eu conseguia ver e ninguém mais conseguia. E aqueles bichos só paravam de aparecer quando eu começava a cantar. Então imagina a cena de uma criança que só ficava olhando pra cima e cantando. Todo mundo pensava que eu era louca. E ninguém acreditava em mim. Minha mãe acreditava, eu falava, eu sei, filha, eu sei que você tá vendo, mas a gente não consegue ver. Mas era apavorante pra mim, porque era como se eu estivesse falando mentira. Eu querendo ajudar as pessoas porque eu via os bichos indo pra cima delas. E eu não podia ajudar porque ninguém corria, ninguém me escutava. Graças a Deus, vencemos também mais essa tribulação. Só que isso desencadeou a depressão no meu pai. E ele já era alcoólatra, só que ele tinha conseguido vencer, ele tava conseguindo vencer, mas depois disso, ele começou a se sentir muito culpado, porque ele sentia que era culpa dele, tanto a queimadura, porque o litro explodiu na mão dele, não queimou ele, só queimou eu. E o envenenamento, o remédio errado, que foi ele que me deu. Então, ele se sentia muito culpado. Então, ele começou a ter depressão e começou a beber. E isso foi estragando toda a família, porque eu e minha mãe tinha que sair de madrugada e buscar ele. Às vezes minha mãe no serviço ligavam pra ele e falavam, ó, se você não vir buscar seu marido, a gente vai passar com o carro por cima dele, ele tá aqui perto da minha casa incomodando, ele tá aqui ainda no bar, ele tá na frente da minha garagem, em vários lugares. A gente tinha que buscar meu pai e eu não deixava minha mãe separar dele, porque eu era muito apegada a ele. Eu falava, mãe, por favor, ele é meu pai e eu não quero ficar longe dele. Eu não sabia o quanto estava sendo difícil para minha mãe, mas eu pedia para ele continuar. Então, com 6 anos, meu pai quis gravar minha festa de aniversário. E no final da fita, ele fala umas palavras como se fosse uma despedida. Ele falou, essa fita vai ficar de lembrança, para se um dia a gente não estiver mais junto, a gente ter como lembrar um do outro. E eu quase chorei, eu mesmo sendo uma criança, eu quase chorei porque era como se fosse uma despedida dele. Mas passou. Depois, passou um tempo, eu não lembro se eu já tinha feito 7 anos. Ele dormiu e eu era muito mimada por ele, então ele sempre vinha na cama, vinha ver como é que eu tava, se eu tava dormindo bem, se eu não tava de mau jeito. E nessa noite, ele não foi ver. Então minha mãe acordou 3 horas da manhã achando estranho, porque ele ia de madrugada mesmo me ver pra ver se tava tudo bem comigo. Aí ela me acordou e falou, Amanda, eu acho que seu pai tá passando mal. Aí a gente levantou, abriu o olho dele, tava tudo branco e a gente não sabia o que fazer. Então a gente ligou, minha mãe ligou pra ambulância, ligou pra polícia e ligou até por corpo de bombeiros 3 horas da manhã. Os 3 só chegaram 6 horas da manhã. E aí quando chegou, ele já tava... Acho que ele já... Não, ele não tava morto ainda porque ele tava respirando, mas eles começaram a dar choque, falava afaste do paciente, afaste do paciente. Levaram ele, eu fiquei na vizinha, sem entender o que tava acontecendo. Aí minha mãe chegou em mim e falou, Amanda, seu pai morreu. E eu fiquei parada. Eu não sabia como reagir. Eu não sabia o que falar, o que fazer. Eu simplesmente não acreditava. Eu fui no velório dele, eu vi ele, mas parecia que ele tava dormindo, não que ele tava morto. Então minha mãe começou a achar que eu tava muito estranha e me mandou pra casa da minha prima, porque ela tinha criança pra me brincar. E enquanto eu tava lá, eu tava brincando com as crianças de dia. Agora de noite, enquanto minha prima fazia a janta, eu me trancava no banheiro e começava a chorar. Chorava. Eu não sabia o que era, eu só sabia que tinha algo
algum vazio dentro de mim, algo que me deixava muito triste. E eu não fazia ideia por que eu tava sentindo aquilo. Aí numa quinta-feira, minha prima, eu esqueci de abrir a porta, eu esqueci de trancar a porta. Minha prima entrou e falou: por que você tá chorando, Amanda? Eu não sabia o que responder, eu só falei: eu tô com saudade da minha mãe. Não era verdade. E ela ligou pra minha mãe foi me buscar. No outro dia, assim que eu cheguei em casa, eu corri pra dentro do quarto pra ver se ele tava lá. Só que a cama tava arrumada e meu pai, ele não arrumava a cama, ele fazia de tudo. Janta, almoço, limpava, lavava a louça, mas ele não arrumava a cama. E aí foi quando a minha ficha caiu. Eu não vou ter mais o meu pai. Eu não tenho mais o meu pai, ele morreu. Acabou. E aí foi quando caiu a ficha da minha mãe também, tipo, eu não tenho mais meu marido. Agora sou eu e a minha filha, eu tenho que trabalhar. Quem vai cuidar da minha filha? Quem vai levar ela pra escola? Era tudo ele. E aí a gente começou a ficar perdida, porque não tinha quem nos ajudasse. Ela me mandava pra casa de várias pessoas, mas ninguém cuidava de mim como ele cuidava. E isso foi o que mais me matava por dentro, porque eu não tinha alguém como ele pra cuidar de mim. Então, foi passando o tempo, aí as coisas foram entrando nos seus lugares. As pessoas, claramente, elas falavam que eu não ia ser uma criança normal, que eu ia ter depressão, que eu ia ser uma criança quieta, que eu ia ser uma criança com problemas. As pessoas não acreditavam que eu podia ser uma criança normal ou uma criança feliz por conta de tudo que aconteceu e que ainda estava acontecendo, porque eu ainda estava em tratamento. Na quinta série, eu quase não fiquei na escola, eu entrei no 4º bimestre, porque os outros meses eu fiquei tudo no hospital, porque eu fiz uma cirurgia, que eles colocaram 2 bexigas aqui no meu rosto, e toda segunda-feira eu tinha que ir lá pra encher. E tinha que tomar muito cuidado, porque se batesse, podia estourar e ter que começar o tratamento tudo de novo. E eu ainda era uma cobaia, porque eles nunca tinham feito numa criança. Então tinha que tomar muito cuidado pra tudo dar certo. Eu não ia pra escola, eu só ficava dentro de casa. E quando eu ia pro hospital, era quando eu tinha contato com outras pessoas, que eu via outras pessoas, e as pessoas olhavam pra mim com indiferença. Olhava pra mim e ria, cochichava. E ainda tinha gente que vinha me perguntar: você tá com câncer? Você tá com tumor? Ai, isso daí foi o cachorro que mordeu? Eu não via sentido em 2 bexigas aqui, a minha pele esticada, ser um cachorro que mordeu. Usava um pano ainda, mas dava pra ver a marca da bexiga. Então, quando eu descia do ônibus, subia uma escadaria que tinha lá perto das hospitais clínicas e andava pela passarela, era quando eu tirava. Quando eu tirava aquele pano e falava: agora eu posso ser eu mesma. Agora eu tô livre. Porque aqui ninguém vai me olhar diferente. Aqui ninguém vai olhar pra mim e vai fazer piada, ninguém vai ter medo de mim. Aqui eu posso ser quem eu sou. Então, por muito tempo, o hospital foi a minha casa. Foi mais a minha casa do que o meu próprio lar. Eu não podia brincar com criança, mas lá no hospital eu podia conversar com adultos. Conversava sobre como estava sendo, quanto doía, sobre como eu estava reagindo a tudo isso. E era meu lar, era onde eu me sentia à vontade, era onde eu me sentia feliz. E hoje eu não posso reclamar, porque foi isso que desencadeou na minha vida o desejo de ajudar as pessoas, o desejo de querer estar dentro de um hospital para ajudar. Eu sempre quis isso, de querer estar dentro do hospital para ajudar as pessoas como eles me ajudaram, para mostrar para as pessoas que ali tem pessoas que podem ajudar. E tudo que aconteceu na minha vida, mesmo que para outras pessoas possam parecer: nossa, isso é o cúmulo, como pode ter acontecido isso? Como você consegue assimilar tudo isso? Foi tudo a vontade de Deus. E se tudo isso não tivesse acontecido, hoje talvez eu nem estaria aqui. Essa era a estratégia do inimigo. O diabo queria que através de toda essa dor, todo esse sofrimento, eu e minha mãe deixasse Deus. Mas quanto mais ele pisava, quanto mais ele amassava, mais a gente se chegava a Deus. Foi quando ele mudou de estratégia. E tentou atingir de outra forma, tentou iludir o meu coração, tentou iludir a minha vida para que eu me afastasse de Deus. E ele quase conseguiu. Mas, como eu disse, meu testemunho é muito grande. E isso fica para um outro vídeo.
Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Não para você comparar a sua vida com a minha, ou para você olhar e pensar, ai, como ela passou por coisas difíceis, como a vida dela foi sofrida. Não. Nada disso é para você ter pena, mas para você olhar e ver que Deus, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Ele tirou meu pai, mas talvez se meu pai estivesse vivo hoje, talvez, não sei o que poderia ter acontecido. Não que ele era uma pessoa ruim, mas só Deus sabe os planos que o diabo tinha através da vida dele. Se nada disso tivesse acontecido, talvez hoje eu seria uma menina que não queria viver nos caminhos de Deus, porque eu não teria motivos. Porque às vezes a gente pensa que um motivo forte o suficiente é quando a gente vê a beira da morte. Quando a gente vê a portinha da morte, quando a gente pensa que a gente tem que buscar Deus. Mas não. É em todo momento. É em tudo na nossa vida. Porque só Ele merece. Fiquem na paz.